Bom dia a todos e a todas que estão aqui para esta live inicial, apresentando o curso de Pedagogia do Campus Butantã, aqui na cidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta live. Nós vamos começar por apresentar a Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação é o espaço físico que recebe os alunos do curso de Pedagogia. Além da Faculdade de Educação, outros prédios compõem esse conjunto, que são a Escola de Aplicação, salas de aula, laboratórios e uma riquíssima biblioteca com um dos maiores acervos de educação do país. A Faculdade de Educação recebe cursos de graduação e de pós-graduação, sendo o curso de Pedagogia sediado nesta faculdade, né, e o foco principal desta nossa live, assim como também recebe alunos dos diferentes cursos de pedagogia, de licenciatura, do campus Butantã. Cursos de licenciatura que passam pelas diferentes letras, pelas ciências humanas, pela matemática, ciências da natureza, educomunicação, psicologia e educação física. Uma faculdade tão diversa como essa traz professores das diferentes formações. E nós estamos aqui hoje em vários professores que vocês já devem ter visto aqui o nome no vídeo de vocês. Eu sou Lúcia Saceron, da área de ensino de ciências. Temos também a professora Ana Duboc e a professora Vera Marinelli, que são docentes da Faculdade de Educação e responsáveis por disciplinas de metodologia de línguas. Ana, responsável por metodologia de língua inglesa, e Vera pelas línguas francesa e italiano. Os professores Manuel Oriosvaldo de Moura e Raquel Milani também estão aqui conosco e são docentes da Faculdade de Educação, responsáveis por disciplinas da metodologia do ensino da matemática. O curso de Pedagogia, no qual todos nós atuamos, tem duração mínima de 4 anos. Ele é composto por disciplinas obrigatórias e optativas e por disciplinas e atividades práticas, nas quais se concentram os estágios e projetos. Esta live vai dar ênfase principal aos estágios na formação dos professores. Para ingresso no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação Campus Butantã, vocês têm a possibilidade via FUVEST. No vestibular da FUVEST são oferecidas 45 vagas para o curso vespertino e 90 vagas para o curso noturno. É possível também ingressar na Pedagogia do Campus Butantã via Enem, no programa SISU, sendo 15 vagas do SISU para o curso vespertino e 30 vagas para o curso noturno. Importante dizer que para as entradas na FUVEST e no SISU há ampla concorrência, escola pública e divisão por PPI, pretos, pardos e indígenas. No SISU não há entrada para ampla concorrência. Candidatos de ampla concorrência apenas ingressam no curso de Pedagogia pelo vestibular da FUVEST. A Faculdade de Educação, além dos cerca de 900 alunos do curso de Pedagogia, todos os anos recebe mais de 700 alunos da Escola de Aplicação, a nossa escola de ensino fundamental e ensino médio, mais de 2.600 alunos de licenciatura e mais de 600 estudantes da pós-graduação. Uma unidade tão diversa é formada por docentes e funcionários com formação nas diferentes áreas. A partir de agora, nós vamos começar uma apresentação e vamos projetar uma apresentação em PowerPoint para a organização de algumas ideias, nas quais estaremos discutindo as dimensões formativas do estágio na pedagogia e nas demais licenciaturas da FEUSP, sobretudo os exemplos do Clube de Matemática e Ciências e do Clubinho Plurilingue.
E passo agora a palavra à minha colega, a professora Ana Paula Duboc. Bem, pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos à programação da Faculdade de Educação da USP, nessa edição Feira USP As Profissões 2020, dessa vez sendo totalmente desenvolvida à distância, remotamente. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, e como Lúcia muito bem descreveu aí as atividades envolvidas numa Faculdade de Educação, logo é bastante interessante a gente resgatar uma das principais funções de uma faculdade de educação, que é formar professores profissionais, professores licenciados e qualificados. E aí é interessante a gente resgatar um pouco o que é essa coisa de ser professor, né? Quais são os imaginários, quais são as crenças no entorno desta ideia de ser professor. Como é que a gente se constrói professor? E aqui eu resgato basicamente duas grandes crenças circulantes na sociedade. Uma que vê o professor como aquela figura dotada de dom, de talento. Muitas vezes nós já encontramos pessoas que eventualmente tenham nos dito: você nasceu para ser professor. Então, essa é uma crença. Mas há uma outra crença, um outro imaginário, uma outra visão que entende o professor não como uma figura que tem supostamente um talento ou um dom, mas sim uma figura que, valendo-se de um repertório aí de conhecimentos e de saberes que foram construídos por meio de muito estudo, muita leitura, essa outra visão entende que para se tornar professor, a gente precisa construir um conjunto, um rol de conhecimentos necessários para o exercício da docência, ou seja, para poder ensinar alguém. E é com essa segunda visão que a gente fecha, né? A gente não entende esse ser professor como algo relacionado a dom e talento. A gente entende que para ser professor é necessário uma construção de conhecimentos de diferentes naturezas. E aí que entra, então, o curso de pedagogia e as demais licenciaturas. Ao longo de 4 anos, os nossos estudantes se engajam intensamente em muitas leituras, muitos estudos, muito debate, enfim, muita reflexão nas diversas disciplinas que compõem os nossos cursos aqui na Faculdade de Educação. Tem uma autora canadense, a Goodwin, que elenca que são vários os tipos de conhecimento ou domínios de saberes que um professor precisa ter para poder se tornar professor. E eu vou resgatar aqui 2 deles que eu acho que é bacana a gente ressaltar. Um deles é o conhecimento pedagógico. E de onde vem esse conhecimento pedagógico? Vem justamente na medida em que alguém decide fazer uma faculdade, no caso, um curso de pedagogia ou um curso de licenciatura. Então, ao longo dos 4 anos, ou um pouco mais, esse aluno, então, vai construir esses conhecimentos, saberes ditos pedagógicos. Mas como é impossível a gente separar, dissociar a universidade da sociedade, é claro que há outros tipos de conhecimentos que importam muito para a gente se fazer professor. E essa autora diz, então, sobre este conhecimento que se chama conhecimento contextual, que é um conhecimento tácito da prática. E quando a gente fala em contexto, qual é o contexto mais, talvez, expressivo ou predominante na vida de um professor? É a escola, né? É o espaço escolar, onde, então, a vivência com aquela comunidade também é um espaço, uma arena de construção de saberes, tão importante quanto o saber pedagógico. E é por isso, então, gente, que ao longo do curso de pedagogia e das demais licenciaturas, há diversas disciplinas dentro da nossa grade curricular que implicam, então, o desenvolvimento das atividades de estágio, né? O estágio nada mais é do que uma oportunidade riquíssima do aluno estar nessa vivência escolar, viver, experimentar esta comunidade e então lá, juntamente com o professor de serviço, mediado com o trabalho do curso, da licenciatura, da pedagogia, ele poder então se repertoriar e se tornar um professor
profissional qualificado. Então, o estágio é um momento bastante importante nos cursos para quem quer se tornar professor. E é sobre isso, então, que a nossa live aqui vai falar um pouquinho. Nós vamos trazer, no caso, 2 exemplos de atividades que contam como estágio para os nossos estudantes e que são, na verdade, oferecidos no próprio espaço da Faculdade de Educação. E antes da gente explicar e descrever um pouquinho esses 2 exemplos que estamos trazendo hoje para vocês, o professor Ori, com muita experiência, vai falar um pouquinho das especificidades, das singularidades da formação do professor, sobretudo aquela que é desenvolvida na nossa Faculdade de Educação. Ori? Olá a todos e a todas, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco da formação do professor. Realmente aqui na faculdade já há bastante tempo, sou professor aposentado e aqui na faculdade nós temos o nome de professor sênior, né? Então eu vou falar um pouco deste percurso e de como temos entendido aí a formação do professor. Eu acho que uma primeira ideia que devemos ter em relação a essa questão da formação do professor, né, é como é que, na verdade, nós consideramos esse espaço, né, ou esse lugar que que certamente vocês estão buscando aí para continuar a formação de vocês, como é que nós nos colocamos frente à nossa sociedade, frente àquilo que nós compreendemos como sendo a formação humana. Eu acho que o primeiro elemento fundamental é considerarmos que uma sociedade que realmente se diz democrática, né, e que aspire contribuir, fazer com que os seus jovens se integrem a ela com todo o seu potencial, né, de desenvolvimento, ela tem que cuidar da sua formação e cuidar da formação de professores. Então, nós aqui na Faculdade de Educação, né, com o grupo, né, de professores, né, com o modo como nos organizamos, né, está realmente empenhada nesse processo de fazer com que nós tenhamos todo o desenvolvimento da capacidade possível de participarmos, né, da sociedade munidos de conhecimento que nos permitam realmente um desenvolvimento autônomo. E o estágio na formação, né, de um professor, nós consideramos como sendo fundamental, como é em qualquer profissão. Vocês sabem que em qualquer profissão é preciso, né, necessário que haja uma relação entre aquele que está querendo se aprofundar no seu objeto, naquilo no qual ele vai se dedicar, uma relação com outros que já detêm, vamos dizer, esse saber. Mas na Faculdade de Educação, por se tratar, né, de uma formação geral, de uma formação que nós consideramos como sendo aquela que proporciona nós termos todas as nossas capacidades desenvolvidas, é importante que possamos fazer na relação entre o estagiário e o ambiente onde ele vai se formar, toda a dimensão dessa formação. E, no caso, é preciso que tenhamos uma perspectiva de que na nossa formação o professor ele tenha a dimensão do seu envolvimento com a pesquisa e com a extensão. E é por isso que as nossas ações de estágio, elas têm sempre essa possibilidade de termos desenvolvido o ensino, a pesquisa e a extensão. Na Faculdade de Educação, esses espaços que são criados e que já foram falados, né, particularmente que foi dito aí do clube de matemática e do clube de línguas, né, como a professora Ana já falou,
essa perspectiva ela se coloca. O Clube de Matemática ele foi criado há mais de 20 anos, de matemática, e depois, com a integração de outros colegas, ele hoje se chama Clube de Matemática e Ciências, porque nós temos aí conosco os colegas também da área de ciências. Nesse espaço nós temos a formação, temos as várias licenciaturas que vêm a participar das atividades conosco, porque ali nós temos uma ação que é de extensão, porque nós fazemos um trabalho com os alunos da escola de aplicação, a professora Lúcia e a professora Raquel depois irão estender um pouco mais e falar como é que é essa dinâmica, mas os nossos estagiários que atuam nesses espaços, eles têm esta compreensão do modo como se dá a pesquisa, né, e a extensão, porque eles organizam atividades como se eles estivessem na escola, porque como elemento de formação tem que aprender, nós devemos aprender o trabalho colaborativo. E a forma como o clube está organizado implica nesta prática de planejar, desenvolver as ações, eleger instrumentos que são relevantes, né, para o desenvolvimento dessas ações e poder avaliar. Ou seja, nós temos aí todos os elementos que estão presentes naquilo que nós chamamos da atividade, da estrutura de uma atividade, que permite, então, que, por um processo reflexivo, os nossos alunos tenham esta compreensão da sua formação, junto com os seus professores, que já têm esta possibilidade de desenvolver com eles o modo de organização do ensino segundo essa estrutura. E nesses espaços nós temos então uma síntese, vamos dizer assim, né, de todos esses elementos que eles já vêm adquirindo das outras disciplinas que compõem a estrutura curricular da pedagogia. Então, com isso nós colocamos em desenvolvimento os princípios, né, da formação de professor, que estão no programa de formação de professor, que foi construído pela Faculdade de Educação, juntamente com os outros colegas, com os outros institutos que tratam da formação de professores. Então, o nosso trabalho nesses espaços, eles congregam esses outros estudantes, né, dos outros institutos que vêm fazer as disciplinas na Faculdade de Educação e que complementam, então, essa formação que eles têm nas suas unidades de origem. Então, esse é o modo, né, como nós temos realizado o estágio, e considerando também que nessa relação com as escolas, nós temos uma estrutura montada, né, com os educadores, né, que dão uma contribuição realmente da maior relevância, que permite, então, essa parceria da Faculdade de Educação com as escolas públicas, porque nós defendemos que as escolas públicas devem ser esse lugar para onde nós devemos ter toda essa nossa atenção, por sermos uma universidade pública e por considerarmos como sendo realmente onde nós temos esse compromisso, né, de contribuir para a formação dos nossos alunos. Mas também o estágio pode ser feito em outros espaços, né, como nós já tivemos algumas experiências disso, né, como museus, né, museus principalmente esses espaços que atendem, que de algum modo
tem uma ação educativa. Então, na formação do estagiário, nós devemos também considerar essa dimensão da sua formação para outras dimensões, né, que tem a educação pública. Então, agora eu acho que agora os nossos, a Raquel, né, vai falar um pouco mais sobre o Clube de Matemática, e aí vocês vão ter uma visão dessa dinâmica, onde fica claro esse processo de formação integral dos nossos alunos. Só quero ressaltar que no Clube de Matemática e Ciências nós já tivemos muitas dissertações e teses, né, onde realmente nós temos a possibilidade de aprofundar esse modo de formação dos nossos professores ainda aqui no nosso espaço na Faculdade de Educação. Muito obrigado. Obrigada, professor Uri, por contar para nós o papel do estágio na formação do professor. A partir desse momento, nós vamos trazer as experiências formativas no estágio, que acontecem por meio do Clube de Matemática e Ciências e por meio do Clube Plurilingüe. Para falar sobre o Clube de Matemática e Ciências, estão aqui os professores Manuel Oriosvaldo e a professora Raquel, que junto comigo participam desta atividade, né, de formação dos nossos estudantes. No próximo slide, eu vou contar um pouco para vocês sobre o que é o clube. Lúcia, só uma coisinha, posso entrar um pouquinho já? Claro. Eu só quero avisar para os meus colegas, né, e para os alunos, né, que infelizmente eu não vou poder ficar, né, mais, né, por causa de um outro compromisso, né, e eu desejo então que vocês tenham aí uma continuidade nessa fala, né, de modo que também possamos ter vocês aí, alunos que estão nos procurando, que venham para nós, né, e que certamente encontrarão aqui pessoas que vão receber muito bem vocês. Então eu agradeço e peço desculpas de não poder continuar devido a esse compromisso. A nossa ideia aqui seria das 10h30 às 11h30, então daria para mim participar durante todo o processo, mas infelizmente, né, por um problema de atraso, eu vou ter que sair às 11h30, tá bom? Então, é só isso, desculpem, tá bom? Obrigada, Uri. E, de fato, nesses momentos inusitados que estamos vivendo, né, os nossos compromissos são muitos e diferentes. Um bom dia para você, Uri. Bom, obrigado. Fico mais um pouquinho. A nossa discussão, né, o Clube de Matemática e Ciências, ele surge como uma iniciativa importante para a formação, porque eu quero contar um pouco para vocês sobre o que é o clube, né? Antes, talvez, de dizer o que é dizer que o Clube de Matemática e Ciências não é um reforço escolar. Ele é uma atividade de ensino, de pesquisa e de extensão que recebe alunos do ensino fundamental 1 da Escola de Aplicação. Escola de Aplicação, que é um espaço contíguo à Faculdade de Educação, né? Os alunos do 1º ao 5º ano realizam no Clube de Matemática e Ciências atividades lúdicas, investigativas e interdisciplinares sobre temas da matemática e das ciências. O Clube de Matemática e Ciências acontece na própria Faculdade de Educação. Nesta foto aqui nós estamos usando o delicioso gramado em frente ao prédio das salas de aulas e realizando a atividade do clube ali. O clube acontece sempre nos primeiros e no segundo semestre de cada ano, né, sempre presencialmente. Neste contexto que estamos vivendo, o clube está esperando retornarmos às atividades presenciais para voltarmos à nossa interação com os estudantes. Participam do Clube de Matemática e Ciências, além dos alunos da Escola de Aplicação, que são as pessoas que realizam as atividades, né, os nossos estudantes do curso de Pedagogia e de diferentes licenciaturas da USP, especialmente Matemática, Física, Química e Biologia.
Esses alunos estagiam no clube e implementam atividades que eles próprios planejaram com crianças. Além disso, supervisionamos o clube, nós três, Raquel, Ori e eu, que somos da Faculdade de Educação, juntamente com alunos de pós-graduação e educadores, que são importantes atores para o desenvolvimento do estágio em diferentes situações e não apenas nesta situação como a do Clube de Matemática e Ciências. No próximo slide, agora, eu vou falar muito brevemente sobre o que está aqui contido, porque o professor Ori já nos trouxe informações bastante preciosas. O Clube de Matemática e Ciências teve início no ano de 1999, então já temos mais de 20 anos de tradição nesta atividade. Naquele momento já se iniciou também a possibilidade de que os nossos estudantes de pedagogia, além de estagiar no clube, fizessem o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, que é optativo na Faculdade de Educação, no curso de pedagogia, mas que pode ser uma atividade interessante para o estudante do nosso curso, né? Essas atividades, trabalho de conclusão de curso, analisam situações da formação do professor. A partir do ano de 2014, começamos a trabalhar no Clube de Matemática também com as ciências da natureza, discutindo conceitos e práticas e processos da ciência junto aos conceitos, práticas e processos da matemática. Vou chamar agora a minha colega, a professora Raquel Milani, para dar continuidade e falar sobre o próximo slide. Isso, bom dia a todos. Então, como a professora Lúcia já falou, eu sou a professora Raquel e eu trabalho com as metodologias do ensino de matemática, tanto no curso de licenciatura em pedagogia, quanto na licenciatura em matemática. Nesse slide, vocês veem uma imagem do laboratório de ensino de matemática da Faculdade de Educação, em que estão reunidos, então, tanto os estagiários das diversas licenciaturas que fazem parte do Clube de Matemática e Ciências, os educadores e os docentes, né, que supervisionam esses estágios e orientam esses estágios. As atividades mais importantes a gente pode tentar classificar nessas três, né? O planejamento, ou seja, antes dos estagiários entrarem em contato com as crianças, nós realizamos junto aos estagiários o planejamento dessas atividades, né? Em que a gente pensa o que está sendo estudado na escola de aplicação naquele momento, com aquele ano, né? Quais são os interesses das crianças e como é que a matemática e as ciências podem entrar conjuntamente para construir os conhecimentos com as crianças. Depois do planejamento, essas atividades são implementadas, então, com as crianças nos diferentes anos, primeiro, segundo, terceiro e uma turma de quarto e quinto ano, né? E, posteriormente, nós temos os momentos de avaliação, que, na verdade, eles acontecem após os encontros com as crianças, né, uma hora para a gente discutir o que aprendemos na aula de hoje, no encontro com as crianças, que dificuldades tivemos, o que as crianças aprenderam, né, e temos um grande momento de avaliação final, que acontece, então, ao final de todas as atividades do clube. No próximo slide, a gente vai mostrar com algumas imagens, né, momentos marcantes do semestre, ou seja, a primeira imagem que vocês veem ali no topo à esquerda é novamente uma imagem do gramado, como a Lúcia falou, que é um lugar muito especial quando vocês puderem conhecer a Faculdade de Educação, né, nesse dia de sol, que a gente sempre conta, né, com a sorte do tempo para poder realizar um encontro de confraternização com os pais das crianças, as crianças, os estagiários e os docentes que orientam no clube. É o fechamento do clube bastante festivo. À direita nós temos dois momentos em que a gente faz as boas-vindas às crianças e aos pais das crianças. De pé estão todos os estagiários, os educadores, os docentes, e na linha imagem abaixo também é muito parecida. Nós temos um encontro de boas-vindas e um encontro também de finalização, em que a gente agradece a oportunidade de estarmos juntos. No próximo slide, a gente tem então algumas imagens que mostram a diversidade de atividades que a gente desenvolve com as crianças no Clube de Matemática e Ciências, em que a gente usa vários espaços físicos
especialmente da Faculdade de Educação, próxima à Faculdade de Educação. Então, na primeira imagem, no topo à esquerda, nós temos as crianças no Lab Arte, que faz parte da Faculdade de Educação, em que elas estão trabalhando com luzes, né, sombras e imagens. Nós precisamos de um espaço escuro e conseguimos, então, a reserva, né, prévia desse laboratório para desenvolver essa atividade. À direita dessa imagem, a gente tem um espaço entre o prédio da Faculdade de Educação e a Escola de Aplicação, em que as crianças estão muito à vontade, construindo os seus cartazes. À direita, nós temos as crianças desenvolvendo algumas atividades no Centro de Práticas Esportivas da USP, que fica próximo à Faculdade de Educação, em que as crianças, então, após algumas atividades, elas mediram batimento cardíaco, por exemplo, junto com os estagiários, para essas grandezas serem analisadas e representadas em gráficos, né, associando, então, biologia, ciências como um todo, né, o entendimento do funcionamento do organismo e matemática. Abaixo, à esquerda, nós também temos novamente o gramado, que vocês podem ver que é bastante utilizado, né, nas atividades do clube com as crianças. Então, elas estão realizando algumas medições, alguma conversa, então, com os estagiários em grupo, né, para tomada de decisões e colaboração entre todos. E à direita nós temos uma imagem do laboratório de ensino de matemática, em que as crianças, nós podemos organizá-las ao redor de mesas que são muito versáteis, digamos, na sua mobilidade, para atender aos objetivos daquela aula em especial, né? Todos os materiais disponíveis no laboratório, em todos os laboratórios, também são disponíveis aos alunos, aos estagiários, para que as atividades possam, de fato, acontecer. Naquela imagem, elas estão construindo algumas maquetes de diferentes tipos de casas, né, que foram estudadas especificamente numa atividade sobre moradias. Agora, nós temos o próximo slide, então, que nós vamos conversar a respeito do clube. Não é isso, Ana e Vera? Isso, sim. Do clube. Isso, Raquel. Bem, eu e a professora Vera, então, agora vamos caminhar para a segunda parte da exposição aqui, dos nossos dois exemplos de estágios, ambos realizados na própria Faculdade de Educação. E assim como o Clube da Matemática e Ciências, o Clubinho Plurilingue, como a gente vai ver no próximo slide, é também o clubinho voltado para alunos da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, uma escola que fica bem ao nosso lado, né, geograficamente está muito próxima. Você pode passar, Léo, por favor? Obrigada. Então, na verdade, é também um clubinho voltado para os alunos, né, para as crianças de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental 1 da Escola de Aplicação. Ocorre também na própria Faculdade de Educação, nas salas de aula, mas também nos diferentes espaços que permeiam ali, que estão no nosso entorno, né, sobretudo nosso jardim externo, o pátio, o gramado, enfim, o hall também, salão do afresco e tudo mais. O que significa, então, esse clubinho plurilingue? Na verdade, não se trata de um curso de idiomas e também atividades de reforço voltadas para as línguas estrangeiras, até porque as crianças do Fundamental 1, da Escola de Aplicação, ainda não têm na grade curricular nenhuma língua estrangeira. Então, é uma oportunidade delas, na verdade, entrarem em contato com diferentes línguas, não numa perspectiva de curso de idiomas, porque a gente entende que a língua não é algo que se possui, como um par de sapatos, não é algo que se adquire, mas é algo que se experimenta, que se vivencia. Esse é um princípio caro para nós no Clube de Línguas e a gente trabalha bastante isso com os alunos futuros professores, que nesse caso são os estagiários atuando no Clubinho Plurilingue. Então, na verdade, é um conjunto de experiências lúdicas e artísticas em diferentes línguas, com ênfase para a diversidade cultural. Um pouco na ideia de desconstruir, já com as crianças, essa ideia de que o estrangeiro, na língua estrangeira, na verdade, não está tão distante de nós, já que as línguas nos constituem.
as línguas nos habitam. E línguas no plural, né? Ninguém fala uma língua só. Na verdade, a gente tem heranças culturais atravessando as nossas identidades, as nossas subjetividades, e é isso que a gente quer que a criançada já sinta pela sonoridade das diferentes línguas, associar, comparar, contrastar e encontrar mais semelhanças do que diferenças, né? Bom, quem ministra o Clubinho Plurilingue? São os nossos estudantes que vêm para cá, na Faculdade de Educação, cursar as metodologias de ensino de línguas, que são muitas, né? Quando o aluno entra num curso de letras da USP, ele tem essa possibilidade de vir para a Faculdade de Educação e cursar as disciplinas para se licenciar professor de línguas. São várias as línguas previstas, né, nesse currículo, as línguas modernas, como inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, mas também a gente tem árabe, línguas orientais, armênio, russo e por aí vai, né, Vera? Bom, então esses alunos vêm para a Faculdade de Educação, cursam essas metodologias dessas línguas todas e no segundo semestre, como uma possibilidade de estágio para esses alunos, eles poderão então participar do que nós chamamos Clubinho Plurilingue. Por meio, sim, como o Clube da Matemática e Ciências, muito planejamento, muito trabalho coletivo, seleção de materiais, não materiais prontos. Os alunos estagiários aprendem a construir o curso coletivamente e depois que entram em contato com a criança, porque isso faz muito mais sentido. Portanto, é uma experiência bastante rica no sentido de auxiliar esse aluno estagiário que ainda está conosco a tornar-se professor, se repertoriando também dessa construção de saberes, né? Quem coordena todo esse trabalho? Nós, os docentes, os professores responsáveis por essas metodologias do ensino. Eu, no caso, atuo com inglês, Vera atua com francês e italiano, Lívia também com inglês e tantos outros colegas. Na verdade, nesse momento, a gente prefere não separar as línguas, porque há muito mais do que nos conecta do que nos diferencia. E agora a Vera vai mostrar um pouco para vocês flashes de clubinhos anteriores, né, nas últimas edições, para vocês terem um pouquinho da ideia do que é esse espaço formativo do estágio por meio do Clubinho Plurilingue. Bem, como a Ana acaba de apresentar, não é? Várias línguas transitam pelos nossos espaços educacionais, pelas nossas escolas aqui de São Paulo e da região do entorno da cidade. Por isso é importante sensibilizar os alunos para esse fato, para mostrar que eles já estão num contexto de plurilinguismo. E todas essas atividades, a organização do Clubinho Plurilingue, ela é sempre acompanhada pelos professores e a cada ano, no planejamento inicial, vale lembrar que é uma atividade que os alunos desenvolvem no segundo semestre das metodologias. Conjuntamente, os licenciandos decidem os temas que serão trabalhados com as crianças. Quanto à organização, nós temos sempre duas turmas, uma turma com os alunos do primeiro, segundo e terceiro anos, e uma segunda turma com alunos do terceiro e do quarto ano. E, neste caso, nós procuramos adequar os temas à faixa etária dos alunos. A título de exemplo, em 2009, nós trabalhamos com os temas animais e onde vivem, para os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, e migração, culturas do mundo em São Paulo, com os alunos de quarto e quinto ano. E para desenvolver, então, essa sensibilização aos idiomas, nós trabalhamos com diferentes atividades. No slide, nós podemos observar uma atividade de contação de histórias e dramatização. A partir da história que eles assistiram, num segundo momento, nas fotos da direita, nas imagens da direita, vocês estão vendo um momento em que as crianças dramatizam essas histórias. Como o tema foram os animais, né, nós temos os alunos portando máscaras, não é, com animais, né, e nós trabalhamos animais domésticos e animais
da floresta. E eles que incrementam as suas máscaras, fazem a parte de colorir, não é? E aí a gente aproveita, por exemplo, para trabalhar as cores nas línguas estrangeiras, não é? E nós retomamos, então, uma semana eles aprendem as cores em inglês e espanhol, por exemplo. Na semana subsequente, nós retomamos a atividade, rememorando o que foi feito na semana anterior, usando italiano e francês, por exemplo. Na sequência, no slide que se segue, pode passar, Léo, nós temos o uso de diferentes linguagens no nosso clubinho. Na imagem mais à esquerda, né, nós temos os alunos fazendo um jogo a partir do mapa. Eles estão olhando o mapa da cidade de São Paulo e o objetivo era que eles identificassem onde se falam diferentes idiomas, que bairros de São Paulo eles podem encontrar pessoas que falam italiano, por exemplo, onde o espanhol é muito frequente. Além disso, nós procuramos trabalhar com texturas, formas e cores, como vocês podem observar, não é? Nós temos ali, fizemos uma atividade no jardim, como as colegas colocaram, nós usamos diferentes espaços da nossa faculdade para que eles desenvolvam as atividades, e muitas delas foram feitas no nosso jardim da faculdade, e posteriormente eles trabalharam com as cores, né? Então a ideia era apresentar as diferentes cores nos diferentes idiomas. Na outra foto eles estão fazendo um piquenique, então a gente falou um pouquinho de alimentação, com as massinhas também para trabalhar cores e formas nos diferentes idiomas, e também os animais do mar, não é? Então na imagem à direita acima, vocês podem ver os desenhos, né, as colagens que eles fizeram, eles coloriram, enfim, eles ficam muito envolvidos. E é necessário sempre haver essa diversidade de atividades para garantir a motivação, não é? As crianças gostam muito de ter variedade de atividades, daí trabalhamos também com canções, não é? Com jogos, né, com brincadeiras, com atividades lúdicas, e nestas fotos que se seguem, nós temos jogos que foram feitos com os alunos de terceiro e quarto ano. Nas fotos da esquerda, eles estavam trabalhando também com cores e aspectos culturais, não é? Porque como nós falamos, o tema deles era Culturas do Mundo em São Paulo, então nós discutimos questões culturais ligadas aos diferentes idiomas. E para isso, então, nós trabalhamos com estes jogos, com jogos para ver aspectos culturais, nas atividades mais à direita, em que nós temos o dado, era para rever os conteúdos que haviam sido trabalhados nos clubinhos anteriores, nas semanas anteriores, porque nós variamos os diferentes idiomas a semana a semana. Por exemplo, numa semana a gente trabalha com inglês e espanhol, na semana subsequente trabalhamos com francês e italiano, na outra trabalhamos com alemão. No clubinho deste ano nós tivemos, por exemplo, a introdução, como a Ana explicou, de algumas de línguas orientais também, não é? Então o alemão entrou, e também o árabe, não é? Como uma das línguas orientais que são oferecidas. E vale lembrar que esses idiomas variam muito de um ano para o outro, porque eles se referem às escolhas dos nossos licenciandos, não é? E este é um dos percursos formativos, uma das possibilidades de estágio que nós oferecemos no âmbito das línguas da nossa faculdade.
Então, não sei se a Ana quer complementar com mais alguma informação. Ana, eu te passo a palavra. Não, Vera, acho que é isso.